Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que é um livro bem interessante, viu, gente? Mas então, esse livro aqui está sendo pedido pelo vestibular da Unicamp e provavelmente por algum outro vestibular aí Brasil afora, mas enfim, essa é uma autora que andou meio esquecida aí do mainstream dos autores brasileiros. Ela viveu e produziu sua literatura ali pelo final do século XIX e também pelo começo do século XX. E olha, ela tem uma obra muito vasta, que abrange desde literatura, né, per se, então ela publicou diversos romances, contos, poesia e tudo mais, mas ela também atuou como cronista. Ela foi uma das primeiras mulheres a trabalharem ali como cronistas em jornais e revistas da época. Ela também publicou junto com sua irmã diversos livros que eram utilizados em escolas, inclusive um desses livros teve mais de 17 tiragens, e isso é coisa pra caramba se você parar pra pensar. Ela publicava esses livros também, que hoje a gente considera como infanto-juvenis, antes mesmo de Monteiro Lobato. E ela fazia parte de um grupo de intelectuais brasileiros ali de sua época, que incluía nomes como Machado de Assis. Inclusive, a dona Júlia Lopes de Almeida foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Só que o nome dela nunca foi colocado ali na academia, ela nunca foi uma imortal. Mas enfim, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. O A Falência, né, sobre o qual a gente vai conversar um pouquinho hoje, é considerado por muitos como sua obra principal. E ele é um romance que foi publicado ali em 1901, mas a história toda se passa no final do século XIX. E tudo aqui vai girar em torno de um cenário urbano de um Rio de Janeiro da época do café. Então o que a gente tem aqui é a história do Francisco Teodoro. Francisco Teodoro foi um cara então que veio com uma mão na frente e outra atrás de Portugal. Chegou aqui no Brasil sem nada, liso, e foi então trabalhando aqui, trabalhando acolá, foi galgando posições e se tornou um grande nome da exportação do café. Então ele é dono ali de um grande galpão numa das ruas principais do Rio de Janeiro. É um dos homens mais ricos da região. E, enfim, ele tá precisando se casar. Ele resolve se casar, então, com a Camila. Camila é uma moça muito bonita, que faz parte ali de uma família bem pobre e que não está dando certo no Rio de Janeiro. Então, a família não conseguiu, né, aquela coisa de você ir pra cidade grande, né, pra correr atrás de novas oportunidades e tudo mais. Isso acaba não dando certo. Essa família está pronta para voltar para Sergipe. Mas aí aparece, então, Francisco Teodoro querendo se casar com essa filha bonita e tudo mais. Esse casamento acontece, o restante da família vai para Sergipe e o Francisco Teodoro passa então a sustentar a família da esposa. Agora a Camila, né, que é então a outra personagem principal aqui desse livro, é uma mulher que não se ajusta às condições de seu tempo, digamos assim. Então o que vai acontecer? Num dado momento ela vai ter ali um amante esse que é um amigo da família. Inclusive ele é um amigo da família bastante intruso. Ele é médico, cuida ali dos membros da família e tal, da Camila, do marido, dos filhos, mas ele dá palpite em absolutamente tudo, né? Desde os móveis da casa até as músicas que a filha mais velha toca ao piano, né? Enfim, ele dá vários palpites ali no desenvolvimento cultural daquela família, né? Ele quer que aquela família esteja à altura dele mesmo, que é um cara muito letrado e tudo mais. Tem um momento aqui no livro em que uma das tias da Camila, né, que é muito carola e tudo mais, vai perguntar pra ele se ele tem algum tipo de fé, né? Se ele reza todas as noites, esse tipo de coisa. Ele vai responder qualquer coisa do tipo, não, então, eu rezo para os meus deuses, né, Dante, Cervantes, Shakespeare. Então, assim, apesar da resposta ser muito boa, né, porque ele como médico, cientista e tudo mais tende a ser ateu, o que não é uma regra. Tem muitos cientistas e médicos e doutores, etc, que, né, enfim, tem lá suas crenças. Este aqui é um personagem snob pra caramba no que diz respeito à sua cultura. Então esse amante é esse intruso, né, nessa família. O marido da Camila acha tudo bem, né, enfim, que bom que eles têm um amigo tão influente ali na sociedade, aquela coisa toda, vai aceitando a presença desse cara sem saber que os dois são amantes, obviamente. Talvez ele até desconfie, mas isso não fica bem claro. A Camila, num dado momento, vai justificar a sua infidelidade jogando isso na conta do marido, dizendo assim, olha só, ele também tem vários casos, então não tem problema nenhum eu ter um aqui também. Além desse caso com esse doutor, ela também alimenta as esperanças de um outro personagem que é muito interessante aqui nesse livro, que é o Rino. O Rino é um aventureiro. O negócio dele é pegar navios e fazer ali viagens enormes pelas costas de todos os continentes, esse tipo de coisa, entendeu?
mas toda vez que ele está ali no Rio de Janeiro, ele passa pela casa ali da Camila e do Francisco também, tudo mais, frequenta ali a família, e ele tem um amor platônico tenebroso por esta mulher maravilhosa também, que sempre o esnoba. Na verdade, ela esnoba, sabe aquela coisa do morde a sopra? Então, pra quem está me ouvindo agora e não conhece o livro ainda, vocês devem estar pensando assim, poxa, essa é uma mulher que faz do marido então gato sapato, né? Mas não é bem isso. Quando a gente entra em contato com a índole do marido, a gente vai percebendo que ele é um cara que quis muito se casar com ela, primeiro, porque ela é muito jovem e bonita, e segundo, porque ela é uma mulher medíocre. E essas são as melhores esposas, não é mesmo? Então esse negócio de você se casar com uma mulher que é muito inteligente, muito sabichona, enfim, isso não dá muito certo. A gente tem uma outra personagem aqui no livro, que é a irmã do Rino, né? É o melhor núcleo aqui deste livro, gente. Então, a irmã dele é uma mulher que se basta. Então, assim, ela vive de recursos próprios, eu já não me lembro se isso é dito aqui no livro, mas provavelmente a família, né? Os pais deixaram ali uma situação muito confortável para os filhos, e ela vive sozinha, e tá muito bem, obrigada, enfim, é isso aí. Enquanto isso, a gente tem os demais personagens masculinos, né, dando suas opiniões nada agradáveis a respeito dessa moça, que pra eles é uma solteirona, ela deve ter algum problema, né, porque como assim, uma moça também bonita e tudo mais, que não se casa, né? Mas tá, então deu pra perceber que este aqui é um livro que vai tratar principalmente das relações interpessoais aí, tanto dessa família quanto de seu círculo de amigos e também de funcionários do Teodoro. Mas a gente tem que prestar atenção aqui ao título do livro, que é A Falência. A falência mesmo, apesar de estar no título, então você já pega este livro sabendo que esta aqui é uma história sobre uma falência, ela só vai acontecer lá pro finalzinho do livro. Como ela está no título, eu não considero isso um spoiler, eu vou comentar a respeito de que tipo de falência nós estamos falando quando falamos do livro da Júlia Lopes de Almeida, certo? Mas então, quando a gente começa a leitura desse romance, a gente percebe que este negócio do café, da exportação de café e tudo mais, é muito confortável para o Francisco Teodoro. Ele tá lá no topo, tá tudo bem, aquela coisa toda, mas ele não se moderniza. A gente está falando do final do século XIX, é uma história, tem que prestar atenção nisso, é uma história que está falando sobre uma virada de século. Ou seja, está pairando no ar aí uma grande mudança, as coisas precisam mudar e ele não muda nada. Inclusive, ele tem dificuldade de tirar as teias de aranha do seu galpão. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai chegar à cidade um tal de Gama, alguma coisa, que esqueci o nome dele. Bom, enfim, é um outro rapaz mais jovem que também trabalha na mesma área, né, do Francisco Teodoro, só que ele é um cara que está sempre tentando coisas novas. Então ele agora está colocando dinheiro na bolsa de valores, sabe? Ele está ali tentando modernizar seus negócios e está dando certo. Então no começo desse livro, apesar da gente saber que o negócio do Francisco Teodoro é muito confortável, ele agora tem então um concorrente muito forte e um concorrente que está tomando o seu negócio. Por conta disso, os demais funcionários do Teodoro vão começar, né, a buzinar ali no ouvido dele. Vão dizer, olha, você vai perder dinheiro, você também precisa fazer alguma coisa aí, alguma mudança, enfim. Enchem tanta paciência do Teodoro que ele resolve se mexer. Só que o que ele faz não dá certo. É aí que entramos na falência per se aqui do título do livro. Então começa dando uma coisinha errada aqui, outra acolá, e quando ele dá por si, ele se vê ali na mais absoluta falência. Então os funcionários começam a sair, vão trabalhar ali com o concorrente ou vão para outras áreas, enfim, somem, e ele precisa contar para a esposa o que é que está acontecendo. Então toda aquela vida de mordomias que ele dava para aquela jovem e linda esposa maravilhosa vai acabar. Eles têm 2 filhas pequenas que são gêmeas, uma filha do meio, que é a mocinha, né, dada a artes e tudo mais, ela toca violino e, bem, enfim. Eles têm também um filho mais velho, que é um bom vivant, é um cara que tá sempre gastando o dinheiro da família, ele tem uma amante que é dançarina de cabaré ou atriz, uma coisa assim, e ele sustenta essa mulher e isso é meio que um escândalo ali no Rio de Janeiro. Enfim, tem esse rapaz que só gasta e não faz nada pela família. Você tem também uma agregada da família, que é uma sobrinha, uma moça muito bonitinha e tudo mais, que meio que vai funcionar como uma governanta ali dentro daquela casa. Ela é apaixonada pelo primo bom vivant, mas o primo não quer saber de dançarinas, não é mesmo? Não quer saber da prima feinha, né? Enfim, você tem ali também uma empregada que é uma ex-escrava que continua trabalhando com eles e ela é sensacional. Ela é outra personagem que eu adorei aqui neste livro.
além dela ser quase que o alívio cômico aqui da história, a gente tem alguns momentos de bom humor aqui nesse livro. Não chega a ser aquela coisa que vai fazer com que a gente dê risada, mas são personagens, são falas, são situações que vão tornar a história um pouco mais leve. Essa personagem tem essa função aqui também. Então, ela interpreta sonhos, ela conta histórias para as crianças, ela entretém todo mundo, é uma personagem muito bacana. Então você tem todo esse núcleo familiar dependendo deste homem e do trabalho dele, e ele agora foi à falência. Mas veja bem, a falência do título não dá conta apenas da falência dos negócios do Francisco Teodoro. A gente está falando aqui também da falência de um estilo de vida. Então aí você pode se lembrar de O Sonho e a Fúria do Faulkner, você pode se lembrar dos Buddenbrook do Thomas Mann, você pode se lembrar de, sei lá, E o Vento Levou, e por aí vai, né? São essas histórias que vão te mostrar famílias que estavam vivendo muito bem numa determinada época, e você tem uma mudança e aí aquilo tudo descamba. Então você tem a falência desse estilo de vida, você tem a falência também do modelo familiar do século XIX. Então você tem esta mulher que, apesar de ser casada e tudo mais, tem ali sua vida extraconjugal, tem ali um amante e tudo mais. Então você tem algumas cenas que são até meio chocantes aqui, em que ela espera o marido adormecer no sofá, vira pro lado e beija o amante que tá do outro lado, entendeu? Pô, pra época isso aqui deve ter sido bem picante, né, se você parar pra pensar. Então, retomando, é a derrocada dos negócios, é a derrocada de um estilo de vida e é a derrocada de uma família. E qual é a saída que o Francisco Teodoro vai encontrar para esta falência? Bem, eu não vou contar para vocês, mas isso só vai acontecer lá pro final do livro. Então tenham paciência, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu peguei este livro para ler achando que a falência mesmo já estaria exposta aqui nos primeiros capítulos. E você vai lendo ali esse livro, né? Essa edição que eu tenho tem cerca ali de 300 páginas. Você vai lendo ali 100 páginas, 200 páginas. Cadê a falência? Então esse é aquele caso em que o próprio título do livro já é um pequeno spoiler, né? Então, para além desse enredo, né, que é a primeira camada, né, a camada superficial aqui da história que você vai ler, esse livro tem algumas outras coisas, também não vou dizer nas entrelinhas, mas ele tem um subtexto interessante, né? Então você tem ali provavelmente um dos primeiros romances feministas escritos na nossa língua, né, no nosso país. Existe um momento aqui na história em que as mulheres precisam se virar, então assim, você vai ter ali alguma coisa, né, que você pode relacionar com a sororidade. Mas tem um detalhe aqui no livro que para mim não funcionou, que é o seguinte. Lembra que eu comentei com vocês que o amante dessa mulher é um cara que preza muito pela cultura e tudo mais? Enfim, ele tá sempre dando uns presentes pra Camila e geralmente ele dá ali uns livros, uns romances e tudo mais. E tem um momento aqui em que ele entrega um romance pra ela e diz assim: ah, essa aqui é uma história de amor muito parecida com a nossa. E aí ela diz assim: não quero nem saber então, não vou querer ler esse livro, porque todas as vezes em que eu pego um livro com uma história de amor parecida com a nossa, o autor penaliza a mulher, culpa a mulher, joga tudo em cima dela e, né, enfim, faz com que ela pague um preço altíssimo por aquilo que ela fez. E se a gente parar pra pensar, isso é verdade, né? Então, provavelmente, né, Júlia Lopes de Almeida deve ter lido Ana Karenina, do Tolstói, deve ter lido também Madame Bovary. Eu não vou comentar aqui agora com vocês o final desses dois romances, mas, assim, saibam que existe ali um preço muito caro a ser pago pela infidelidade. Então, isso era uma coisa comum ali nos livros do século XIX. É a isso que ela está se referindo. Mas tá ótimo, né? Você lê isso tá lá no começo do livro, tá ali pelas 50 primeiras páginas, e você diz, ok, então essa autora vai fazer alguma coisa diferente disso nesse livro. Mas, cara, ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, a humilhação que a Camila vai passar, pela qual a Camila vai passar aqui mais pro final da história, depois da falência, é um negócio assim de deixar o coração pequenininho. Então tudo bem, ela não vai ter a cara arrastada no asfalto por conta de sua traição, não é isso que vai acontecer, mas ela vai passar, ela vai pagar um preço bem alto pela traição. Isso sem contar um outro detalhe a respeito dessa personagem que me fez ficar assim com o pé atrás danado com ela, que é o seguinte: se você já leu Ana Karenina e Madame Bovary, você sabe que elas têm um relacionamento esquisitíssimo com sua prole. Então, por mais que elas usem também essa muleta do meu marido também tem casos, eu também votei e tudo mais, o que acontece é o seguinte: num dado momento as crianças ficam para trás.
E isso também vai acontecer aqui nesse livro, de um jeitinho mais sutil, mas vai acontecer. Então as duas menininhas gêmeas, né, estão sempre brincando ali, correndo atrás da mãe e tudo mais, querendo a atenção da mãe. E quando ela está com o Dr. Gervásio lá, seu amante, ela trata as crianças como se elas fossem um empecilho. Ela trata as crianças como se elas estivessem ali para atrapalhar a sua felicidade, entendeu? Ela não chega a empurrar as crianças, mas ela tá sempre chamando a empregada para pegar, entendeu? Então veja bem, quando a gente lê aquele momento em que ela recusa o romance, faz aquele discurso lá sobre os autores que penalizam as mulheres e tudo mais, a gente acha que a Julia Lopes vai fazer uma coisa diferente, mas ela não faz. Ela faz exatamente a mesma coisa. Vocês já leram aquele livro do Schopenhauer que eu recomendei para vocês no domingo passado, A Arte da Escrita? Aliás, A Arte de Escrever. Pois é, leiam aquele livro para vocês entenderem por que eu acho que isso aqui é um problemaço nesse livro. Então tá, além disso, aqui nesse livro a gente vai encontrar também alguns traços de naturalismo, que era uma coisa que pairava aqui também pela literatura brasileira naquela época. Então a gente vai ter, por exemplo, os ex-escravos sendo descritos de uma forma mais animalizada, animalesca, eu diria. Esse é um livro que faz parte ali da escola realista e ele tem aquela questão do determinismo também, né? Aquela coisa do homem é o fruto do meio. O que será que vai acontecer com Teodoro quando ele perde o seu meio? E a gente tem aqui também a questão do casamento naquela época, né? Então você tem meio que uma crítica a respeito desse casamento, mas o casamento também é apresentado aqui pra gente como a salvação da lavoura, tanto para a Camila do início do livro quanto para a Camila do final. Então perceba que esse aqui é um livro que eu costumo chamar aqui no canal de livro cebola. Então ele tem realmente várias camadas, é muito interessante a forma como essa autora lida com todos esses personagens. São 3 núcleos, se eu não me engano, cada um desses núcleos funciona muito bem ali no seu meio e funciona muito bem também interagindo. E uma coisa que me impressionou bastante nesse livro, principalmente no início ali, o comecinho do livro mesmo, né, o primeiro capítulo, é a questão do movimento. Então a Julia Lopes de Almeida cria uma cena muito interessante ali para introduzir a história. Então é quase como se a gente tivesse, sabe quando a gente está assistindo um filme e aí a gente tem a câmera pairando assim pelo céu da cidade, mostrando tudo lá embaixo, e aí a gente tem a câmera focalizando alguma coisa lá embaixo lentamente até entrar no armazém do Teodoro. É mais ou menos essa a sensação que a gente vai ter aqui na leitura do início desse livro. Eu fiquei impressionada com isso. Então ela vai descrevendo ali a Rua do Ouvidor, se eu não me engano. Enfim, é uma rua famosa ali do Rio de Janeiro onde fica esse galpão. Então ela vai descrevendo tudo o que é possível se ver naquela rua naquela época. Então todo o comércio, os transeuntes, as pessoas que trabalham, né, os mascates e tudo mais, ela vai descrevendo tudo aquilo até entrar no galpão e começar a apresentar pra gente os personagens da história. Isso eu achei maravilhoso. Mas existem realmente ali alguns momentos meio piegas, talvez. Tem uns momentos meio melosos nesse livro. Mas a gente tem aqui também alguns momentos chocantes, como, por exemplo, a história da empregada que trabalha ali para as tias da Camila, né? Então essas tias, elas têm um certo dinheiro, mas elas são solteironas, moram juntas e elas têm 1000 problemas. Outra coisa interessante aqui nesse livro é a parte psicológica desses personagens, que é bastante bem construída também. Então, essa questão das duas serem solteironas, viverem sozinhas e tudo mais, gera, assim, um negócio meio desagradável de se ler. Uma delas abusa dessa empregada, então bate nela pra caramba, cria umas histórias assim pra justificar bater nela, enfim. E num dado momento ela vai pedir pra empregada da Camila, que vai visitar ali, vai ver se tá tudo bem e tudo mais, vai pedir pra ela trazer veneno de rato. Para que ela quer esse veneno de rato? Leia o livro, não vou contar pra vocês, mas eu fiquei bem impressionada com isso. Então, pra você que me ouviu até agora, né, falando sobre esse livro, você deve estar pensando, cara, que balaio de gato é esse? Não, gente, tudo funciona direitinho. É um livro redondo, com falhas, não é um livro perfeito, mas é um baita livro interessante, como eu comentei com vocês na entrada do vídeo. O que eu ia dizer pra vocês a respeito, né, desse esquecimento da Julia Lopes de Almeida é o seguinte: como é que uma autora como essa, né, que escreveu excelentes livros ali em sua época e tudo mais, não é tão comentado hoje em dia? Bem,
Vamos dar um passinho para trás e comentar a respeito da criação da Academia Brasileira de Letras. A gente tem que ter em mente que quando a academia foi idealizada e começou a funcionar e tudo mais, ela era um clube de cavalheiros. Então, assim, por mais que Júlia Lopes, né, merecesse estar ali também, mesmo porque ela foi uma das idealizadoras e tudo mais, no fim das contas convencionou-se que aquilo seria um clubinho fechado de homens. O nome dela ficou de fora. Para que aquilo fosse remediado de alguma forma, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram colocar o nome do marido dela, que era um poeta português. Então ele foi imortalizado na ABL e a Júlia Lopes não. Muito bem. Mas o que impressiona a gente, né, quando a gente começa a ler aqui nessa introdução do livro, né, contida aqui nessa edição, escrito pelo Luiz Rufato, se eu não me engano, a gente fica bastante impressionado com a produção intelectual desta mulher. Então ela era uma mulher que trabalhava não só pelos direitos das mulheres naquela época, então direito ao estudo, direito à voto, enfim, seja lá o que estava em pauta naquela época, ela estava ali escrevendo sobre isso em revistas, jornais e tudo mais. Ela era uma mulher também que atuava na causa abolicionista. Então ela já tinha esse trabalho social também em sua literatura, naquilo que ela escrevia em suas crônicas para os jornais e etc. Pois muito bem. O que acontece quando ela não vai, né, quando ela não é nomeada, né, para a Academia Brasileira de Letras? Vocês acham que ela ficou o quê? Reclamando no Twitter, xingando todo mundo? Não, minha gente, ela continuou trabalhando, produzindo, que é isso que importa, certo? E quando a gente ouve falar, né, sobre essas grandes injustiças com personalidades femininas e tudo mais, a gente tende a achar que ela era uma pobre coisa, poxa, a vida ficou de fora do negócio que ela idealizou, mas, gente, olha só, ela foi provavelmente a única escritora de sua época brasileira que viveu de sua pena, ou seja, ela ganhava dinheiro escrevendo. Se isso não é ter reconhecimento, eu não sei o que é. Então ela foi uma autora reconhecida em sua época, seus livros caíram aí num esquecimento estranho. Por que eu digo estranho? Porque veja bem, esse aqui não é um livro que foi publicado lá em 1901 e depois nunca mais foi publicado. Não, ele teve algumas tiragens menores que esgotaram. Então veja bem, havia interesse por sua obra, mas não era um interesse como o interesse pela obra do Machado de Assis, por exemplo. E aí a gente pode parar para pensar também na questão da curadoria dos livros que são leitura obrigatória para as escolas. Quem é que escolhe esses livros? Bem, quem faz essas escolhas nunca colocou o nome deste livrinho aqui da Júlia Lopes na sua lista, mas colocaram lá Dom Casmurro exaustivamente, né? Então, sei lá, faz 100 anos que este é um livro pedido nas escolas. Todo mundo leu em algum momento. Então, muito dificilmente, né, o adolescente foi apresentado a Machado de Assis fora da escola. Ele pode, depois da escola, ter se apaixonado pelo autor e lido tudo, enfim, mas o primeiro contato realmente partiu ali da curadoria feita para os livros, né, propostos ali para leitura obrigatória, certo? O que está acontecendo hoje em dia, né? A gente tem no mercado, de 2018 para cá, 3 edições diferentes deste livro. Essa aqui é uma delas. Por que isso aconteceu? Porque este livro foi pedido para o vestibular. Então não se engane. A gente não pode olhar para a Companhia das Letras e dizer assim, nossa, que editora maravilhosa, recuperando a obra dessa autora, né, injustiçada. Não é isso. Você tem que parar para pensar que o que manda é o dinheiro. Quando você tem um livro pedido numa lista de vestibular, você sabe que milhares de pessoas precisam adquirir este livro e lê-lo. Ou seja, então esse livro é encontrado facilmente hoje em livrarias, não porque, sei lá, um determinado grupo de mulheres está além deste livro, não é por isso não, tá? É porque finalmente a curadoria de um grande vestibular brasileiro está pedindo este livro como leitura obrigatória. Então, pelo menos aí pelos próximos 2 ou 3 anos, a gente vai ouvir falar bastante a respeito dessa autora. Ela vai ser pedida também como leitura nas escolas que preparam seus alunos para os vestibulares também, e assim vai. Então, o grande mérito da redescoberta de Júlia Lopes de Almeida é da galera que fez a curadoria para a lista de vestibular deste ano, certo? Mas não é só isso. Como eu disse para vocês, antes de 2018, a gente tinha aqui e acolá algumas edições desse livro saindo por aí com tiragens pequenas, mas tudo bem, se esgotavam. Então, o que a gente pensa, né? Bom, o nome dela deve estar em alguma história da literatura brasileira. Então, aqui em casa, eu separei os livros de história da literatura brasileira que eu tenho e cacei o nome da Júlia Lopes de Almeida. Então, aqui no livro do Carlos Nejar, olha o tamanho deste tijolo, nenhuma linha sobre a autora. Na literatura brasileira do Alfredo Bozzi, nada também, nenhuma linha. No Antônio Cândido,
Nada, nenhuma linha. Sabe onde eu fui encontrar um texto excelente sobre Júlia Lopes de Almeida? Aqui, ó, no Rodrigo Gurgel, minha gente. Esse livro aqui, ó, Esquecidos e Superestimados, abre com um artigo sobre a falência de Júlia Lopes de Almeida, e é um texto excelente. E veja só você que este aqui é um livro que foi publicado em 2014, só que ele é uma coletânea de artigos escritos pelo professor Rodrigo Gurgel, certo? Esse artigo específico sobre a falência foi publicado pela primeira vez, salvo engano, em 2012. Então veja bem, antes do boom de novas edições desse livro em 2018 por conta do vestibular, em 2012 a gente tinha aqui um cavaleiro solitário, né, tentando resgatar aí bravamente a memória da Júlia Lopes de Almeida, e mais precisamente deste livrinho aqui, que é um livrinho precioso. E aí eu vou comentar um pouco esse texto com vocês. Se alguns erraram por nem mesmo citá-lo, né, o nome da Júlia Lopes, outros, entre eles Lúcia Miguel Pereira, falham ao classificar a autora como monótona ou destituída de estilo pessoal. E aí ele continua, ó. Nada pode ser mais falso em relação à escritora que nos deixou vasta obra e teve a alegria de conhecer o sucesso em vida. Com relação à habilidade da autora de fazer os personagens transitarem e tudo mais, ele vai dizer o seguinte, ó. Poucos autores, né, mostraram habilidade para dar vida a personagens variados que não representassem existências isoladas, mas interagissem de forma dramática. Ele também comenta sobre a questão da psicologia desses personagens. Ele diz o seguinte, ó. A capacidade de criar pormenores reveladores impregnados de psicologia é sem dúvida uma das qualidades de Júlia Lopes de Almeida. Sobre aquela questão de todos os membros da família aceitarem de boas, né, a presença ali daquele amante intruso pra caramba, ele vai dizer o seguinte, ó, a família vive assim, de forma promíscua, aceitando a autoridade do amante, cujas ordens podem descer a detalhes. E aí ele destaca um trechinho do livro em que ele vai comentar sobre uma flor que foi escolhida para ficar ali num vaso na entrada da casa também. Ele também faz um elogio com relação aos diálogos criados aqui no livro, mas veja bem, Rodrigo Gurgel é um crítico que é crítico. Então veja bem, ele não é aquele tipo de crítico literário que passa a mão na cabeça dos coleguinhas escritores. Não, ele elogia aquilo que deve ser elogiado e ele aponta aquilo que deve ser melhorado também. Então ele tem ali um trechinho do texto em que ele vai apontar os problemas da falência. Eu já apontei aqui para vocês alguns dos problemas que eu encontrei. Os problemas que o Rodrigo Gurgel encontra e coloca aqui pra gente no texto vão dar conta ali, por exemplo, do que ele chama de romantismo sentimentaloide. Olha só, a falência, contudo, apresenta alguns traços naturalistas e muitas vezes resvala para um romantismo sentimentaloide. A pior escolha talvez seja comparar os olhos de Camila a duas nascentes de agonia, choravam sem cessar. Aí ele continua, mas há outros elementos que destoam do conjunto em certos trechos. O tema do feminismo se desvincula da narração, ganha vida própria e torna-se mero discurso panfletário. Bem, a gente sabe que uma das preocupações da autora era realmente, né, a condição da mulher naquela época e tudo mais. Então é compreensível, né, que ela tenha colocado isso aqui no livro também. Ainda sobre as descrições contidas aqui no livro, ele continua. Júlia Lopes de Almeida chega, inclusive, a repetir algumas figuras, insistindo na presença dourada do sol, no azul dos tons variados, na vespa solitária que, perdida no aposento, ressalta o silêncio, nas cigarras a cantar enquanto a ruína se instala, no personagem que caminha e aproveita para refletir. Então, realmente, você vai encontrar tudo isso aqui no livro. Baita texto interessante. Deixo a dica aqui para vocês desse baita livro também, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então é isso, né? Se Antônio Cândido não falou dela, se Alfredo Bose não falou dela, não tem problema nenhum, né? A gente tem o Rodrigo Gurgel aí para resgatar a memória dela aqui no Esquecidos e Superestimados. A gente tem também aqui em casa, e eu quase me esqueço de mostrar esse livro aqui para vocês também. Essa aqui é a História da Literatura Brasileira, escrita pela Luciana Estranho Picchio. Essa moça é uma autora portuguesa, né? Então você tem uma história da literatura brasileira sendo escrita por uma portuguesa, e ela menciona realmente, né, o nome da Júlia Lopes de Almeida aparece aqui no índice remissivo, e quando a gente chega ali à única página em que ela menciona o nome da autora, a gente chega ali a um texto que na verdade dá conta do Arthur Azevedo, que era irmão do Aloysio Azevedo, o cara do Cortiço e tudo mais. E aí na página 448, que é para onde a gente vai ali a partir do índice remissivo, a gente tem a seguinte menção à Dona Júlia.
que se dá ali em meio a uma enumeração de peças escritas por esse rapaz, e aí a gente tem ali Odote, 1907, inspirada num conto da romancista Júlia Lopes de Almeida, que José Veríssimo dizia preferir a Coelho Neto. Não tem mais nada aqui a respeito da Júlia Lopes de Almeida. Então é isso. Temos aí uma autora esquecida peronomútil, sendo resgatada aí principalmente pelas listas de vestibulares e desde 2012 aqui pelo nosso amigo Rodrigo Gugel, que tem canal aqui no YouTube também. Vou deixar o link pro canal dele lá embaixo. E é isso, gente. Não é assim um livro maravilhoso, não entrou para minha lista de melhores leituras do ano, nem nada do tipo, mas é um livro bastante interessante, principalmente no que tange essa questão de você ter mulheres no início do século passado, no final do século XIX, na verdade, também, produzindo boa literatura e produzindo livros tão bons quanto os de homens, né, que ficaram famosos aí, consagrados e são lidos, relidos e trelidos, né, exaustivamente por aí, certo? Baita livrinho interessante, gente. Leiam A Falência. Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.